boa noite. Vamos começar conteúdo novo dessa jossa. Para quem não está aqui, não tem vindo ultimamente na aula, eu prometi que até domingo ou segunda-feira eu entrego uma versão de material. Nós estamos precisando marcar um dia extra de aula para eu dar um auxílio para vocês na resolução de exercício, que já fará menos de 2 semanas, né? 2 ou 3 semanas para vocês fazerem a prova aqui e levarem o restante para casa. Então é interessante que a gente tenha, eu falo uma aula, mas acho que assim, a gente precisa dar umas 4 horas, não precisa ser à noite não, a gente pode marcar a parte da manhã aí. Tem que ser de noite, certo? Tem que ver um dia que vocês podem aí para a gente poder resolver isso aí com vocês. Sábado letivo, você acha? Não. Bom? Se for gravado. Tipo assim, a tarde grava. Eu vou começar com uma revisãozinha básica matemática, mas antes de eu começar com a revisãozinha básica matemática, eu tenho que falar qual que são os nossos objetivos. Nós temos até agora o seguinte, olha. Até agora nós estudamos o seguinte, vou colocar resumo aqui. Não consigo isso sem ser colorido. Resumo. Risachi e Vitor Hugo perderam o que nós fizemos nas últimas aulas, que foi o seguinte: eu não tinha falado nada da terceira lei de Newton. Então, na aula passada, eu enunciei a terceira lei de Newton como um axioma. E aí, uma consequência desse axioma foi a conservação do momento linear. Na aula de ontem, eu fiz o contrário. Eu enunciei como axioma a conservação do momento linear. E cheguei como teorema, como consequência desse axioma, a terceira lei de Newton, certo? Então nós já temos uma lei de conservação de posse para a gente poder trabalhar. Só que aí ontem mesmo, no final da aula, a gente viu que essa lei de conservação não nos permite fazer previsões acerca do que vai ocorrer quando tiver o choque de 2 ou de 3 partículas. Não sei se vocês lembram no final da aula de ontem, mas pode acontecer isso, pode acontecer trocentas coisas. Então nós estamos precisando de mais alguma coisa para poder afirmar para poder descrever com certeza o movimento de objetos. O que nós temos em mente mais poderoso até agora é a segunda lei de Newton. Só que a segunda lei, ela apresenta um pequeno agente multiplicador. Vamos considerar a segunda lei no caso de uma massa constante. O que diz a segunda lei no caso de uma massa constante? Ela diz o seguinte, olha, conhecida todas as forças que atuam sobre o sistema, conhecido todas as forças que atuam sobre o sistema, eu consigo saber a posição desse móvel em cada instante de tempo, cada intervalo, cada instante de tempo, né? Porque ela diz isso, M, R, 2 pontos. De maneira bem aleatória, o que eu posso fazer? Quando eu falo conhecida, quer dizer que eu sei tudo desse lado. Então, desse lado é basicamente uma constante ou uma variável em função do tempo, tá certo? Então, eu integro desse lado. Quando eu integrar desse lado, eu vou ter aqui uma velocidade, vai aparecer uma constante, tudo bem? Quando eu integrar dos dois lados, aparece uma constante. Essa constante vai ser, eu vou associar a velocidade inicial então, e aí depois eu simplesmente integro de novo. Quando eu integrar de novo, eu estarei integrando a velocidade, eu tenho a posição, eu tenho o caminho, certo? Que o meu objetivo é chegar nisso. Só que quando eu integrar de novo, vai aparecer outra constante. Essa outra constante é simplesmente a posição do tempo zero. Então, basicamente, a segunda lei de Newton diz o seguinte, olha, conhecidos todas as forças que atuam no corpo, velocidade inicial e posição inicial, pronto, eu sei tudo. Eu consigo descrever com perfeição o movimento do corpo. Tá? Falando de maneira bem simplória, como que eu faço isso? Integro 2 vezes. Só que, olha aqui, bastante
Quando eu integrar a primeira vez, quantas integrais eu vou ter que resolver? Não. 3 integrais. Por que 3 integrais? Porque o vetor aceleração tem 3 componentes. Certo? Se eu trabalhar no sistema cartesiano, são as 3 componentes, I, J, K. Se eu trabalhar no sistema esférico cilíndrico, vai me dar mais trabalho, porque as componentes direcionais são variáveis. Então eu deveria contabilizar elas também na integral. Vai dar um pouquinho mais de trabalho. Mas concorda que se eu integrar a primeira vez, eu vou ter 3 integrais para resolver. Bem? E eu vou ter que integrar de novo. Quantas integrais eu tenho que resolver no total então para obter isso? 6. Certo? Então eu quero colocar para vocês a seguinte questão, cara. É um pouco trabalhoso se eu imaginar isso eu tentando trabalhar com vetores. Então a minha luta vai ser a seguinte: será que eu não consigo definir alguma grandeza escalar? Entendeu? Alguma grandeza escalar que me facilite a descrever por algum método a posição inicial. Então a nossa busca agora é o seguinte: eu quero buscar um novo conceito. Esse conceito agora, ao invés de ser vetor, vai ser um escalar. Ok? Vai ser um escalar, porque se eu precisar integrar um escalar é mais fácil. Somar escalar é mais prático que somar vetor. Tudo bem? Exemplo: 3 kg com 2 kg, 5 kg. Um deslocamento de 3 metros com um deslocamento de 2 metros. Não dá para dizer que é um deslocamento de 5 metros. 1, 2, 3. 1, 2. Fiz um deslocamento de 3 metros, adicionado com um deslocamento de 2 e me deu um deslocamento de 1. Então somar vetores não é tão trivial como é somar escalares. Então eu vou tentar partir do conceito de força e tentar obter alguma grandeza escalar, que me permita facilitar todo esse processo. Tudo bem? Bom, se a partir do... agora eu vou tentar dar uma intuição matemática. Se a partir do conceito força eu vou buscar um escalar, força é um vetor. Então eu vou imaginar que o vetor força irá fazer um produto escalar. Tudo bem? Agora com quem? Vou pegar como vetor posição. Tá certo? E aí é isso que eu defino como sendo o trabalho de uma força. Tá certo? Vou dar uma definição bem fraca por enquanto. E aí depois a gente vai melhorando. Bom? Então vamos começar a ver o que é o trabalho de uma força. Tá? Alguém tem uma ideia? Alguém quer falar alguma coisa? O que é o trabalho de uma força? Fala, gente. Bom, se você fizer física 1, física 2, Lucas já viu isso daqui um pouquinho em física 2, Mariana já dá aula de alguma coisa disso. Algum palpite que é trabalho com força? Vitor, nada, nenhuma ideia. Porção de energia. Oi? Porção de energia. Porção de energia em movimento, tá. Conversão de energia em movimento. Entendi. Mas aí para isso eu precisaria entender o que é energia. Certo? Essa semana eu estava ainda solteira e eu estava com a minha filha na prainha. Aí a moça achou interessante, a neném conversando comigo, conversando em inglês, e a moça aproximou de mim. E aí fez as perguntas que eu tenho que responder sempre. Se eu não sou daqui, se eu vou viajar para outro país, e por que eu ensino inglês para minha filha. Aí eu falei, não. Aí a professora perguntou, você é professor? Eu falei, sim, mas não de inglês. Sou professor de física. Aí ela ficou maravilhada. A pergunta que ela me fez: o que você acha da teoria da atração quântica, a lei universal da atração na física quântica? Aí na minha cabeça já foi, vixe, isso daí é viciado em coach.
Não, na minha cabeça já veio. Eu falei assim, olha, isso aí não existe. Não existe. Assim, eu nunca ouvi falar de uma lei da atração universal na física quântica. Olha só, normalmente, se você perguntar, normalmente existem alguns coaches picaretas que não entendem nada de física, mas tem uma oratória muito boa e utilizam os termos um pouquinho mais complexos para ludibriar pessoas e parecer que eles entendem daquilo que eles estão falando. Aí ela, com todo mundo, falou, o que diz a física? O que estuda a física quântica? Ela faz a física quântica, estuda como que é a interação das partículas no interior do átomo. Estou até saindo, ela me perguntou se eu já vi uma foto do átomo. Eu falei, não, nunca ninguém. Não existe um equipamento capaz de ver o átomo. Mentira. Ela ficou espantada mesmo. E ela me perguntou assim, a pergunta dela foi assim, mas você está me falando, mas não é tudo não uma questão de energia? Aí eu devolvi a pergunta. Se você me explicar o que é energia, aí ela travou. Eu falei assim, olha, a próxima vez que você for na palestra, pergunte para o seu coach o que é energia. Isso daí era aquela discussão que a gente ficava retomando no ponto, que é tipo assim, trabalho com a extensão de uma força ao longo do espaço. Exato. Porque uma das maneiras de entender o que é energia é a partir do trabalho. Era isso que eu chegava, porque é sempre uma coisa redundante. Trabalho, sei lá, energia com o sistema ou absorve ou Dicionário. Trabalho, conversão de energia. E aí energia, a capacidade de... Aquilo que é convertido pelo trabalho. É uma definição redundante. É uma definição cíclica. Tá certo? A definição que eu vou dar agora é minha. Tá? É o que eu entendo como energia. Meu orientador de doutorado não concordava comigo de jeito nenhum, mas nunca deu nada melhor e nunca conseguiu contra-argumentar com essa que eu falei. O que é energia? Para mim, nada. É uma entidade matemática. Ela é simplesmente um ente matemático. Tá? Como é que o ser humano optou por descrever a natureza? O que é descrever a natureza? O que é a física? A física é a ciência que estuda a regularidade dos fenômenos naturais. Nós fizemos uma opção, tá? Nós lá com Galileu, uma opção para a gente descrever a regularidade dos fenômenos naturais. Nós optamos por descrever a regularidade de fenômenos naturais através de linguagem matemática. Certo? Então o que a gente faz? A gente define conceitos matemáticos abstratos e a partir desses conceitos matemáticos abstratos a gente extrai resultados concretos. Você pode ver que esse questionamento em momento nenhum nasceu de vocês quando a gente estava falando de momento linear. Por quê? Porque o momento linear não é um termo que aparece no nosso cotidiano. Então, como não é um termo que aparece no nosso cotidiano, você não pensa em fazer uma explicação, você entende ele. O que é o momento linear? Cara, é um conceito matemático, através do qual eu vou entender que a variação dessa quantidade matemática é a força, que é outra entidade matemática. Tá certo? O que a gente tem de concreto? O que a gente tem de concreto para testar se as nossas abstrações são boas? Nós temos de concreto? É isso aqui. Porque a gente utiliza desses conceitos matemáticos para obter uma trajetória. Lembra, a física ela deve ser uma ciência que ela deve ser capaz de fazer previsões. Se ela fizer essas previsões, show de bola. Ok? Agora, o tipo de abstração matemática que eu vou utilizar, não. Tá? Aqui agora nós vamos utilizar uma nova abstração matemática que é energia. Existe uma outra, vimos em mecânica lagrangiana, que se chama a ação. A ação é uma outra entidade matemática que a gente utiliza algumas coisas para descrever o movimento. Só que a ação é diferente da energia. A ação a gente sempre diz que a tendência da natureza é minimizar a ação. Tem outra, a entropia. De que maneira que a gente entende a entropia? A entropia é uma entidade matemática que eu vou entender que ela sempre vai aumentar. Só para pegar o gancho, porque entropia tem tudo a ver com energia.
Você tem a seguinte coisa, vamos lembrar um pouquinho de termodinâmica. Variação de energia interna. Qual é a variável termodinâmica que eu preciso ter para indicar uma variação na energia interna? Na energia térmica, na energia interna? Temperatura. Tudo bem? Porque assim, ó, a energia interna em um gás, ela vai aparecer em 3 formas. Tá? A energia interna de um gás, ela vai aparecer em 3 formas. A primeira é a energia interna, que está relacionada à variação de temperatura. A segunda forma é o trabalho. Aqui eu vou ver o trabalho por dado, mas aqui por enquanto está. Tá certo? Para que um gás realize trabalho, lembra, vocês estão entendendo trabalho como conversão de energia. Vamos melhorar um pouquinho. Teve uma produção de movimento. Tá bom? Vamos entender por enquanto dessa forma. Para que exista trabalho, precisa ter uma variação de volume. Tudo bem? A outra forma de energia manifesta em um gás é na forma de calor. E vem o questionamento: qual é a quantidade que se deve variar para indicar que existe calor? Não tem. Então vamos inventar uma. Essa uma que é inventada é entropia, mais uma coisa matemática. Tá certo? Então a gente usa muito das abstrações matemáticas para que a manipulação matemática dessas abstrações a gente obtenha resultados concretos para aplicar em física. Eu lembro que uma vez que eu estava dando aula, eu falei, ninguém se preocupa em quantos joules sua água é usada por metro. Você quer saber quanto litro de gasolina você precisa ter. Quanto exato? Aí você usa esse valor só para fazer a comparação. Perfeito, perfeito. Né? Mas o que é o interessante da energia? Né? Assim, vocês ficam meio assustados, surpresos, perplexos ao que eu falo, mas uma pergunta que poderia nascer é a seguinte: eu não sei se eu vou responder, se eu deixo para vocês pensarem. Você está me falando que energia é uma entidade matemática? Por que eu pago conta dessa entidade matemática? Porque a gente não paga conta dela, a gente paga conta da geração e da transformação do movimento da geração nossa. Vocês estão acompanhando aí os debates políticos da escala 6x1? Na realidade, esse debate, ele gira em torno do quê? Ele não gira. Cara, não existe pessoa no mundo, não existe pessoa, eu acredito que não, que não existe pessoa no mundo que é contra a ideia de se trabalhar menos. Tudo bem? Então, a partir do pressuposto que todo mundo, aliás, a gente estuda para isso. Você estuda muito para trabalhar pouco e ganhar muito. Qual é o problema, ou não, da discussão da escala 6x1? O pagar. Certo? Pelo que você paga? Pelo quê? Pelo trabalho das pessoas. Então, na realidade, a sua conta, ô mosquito, não é uma conta. Ô inferno! Nossa, eu estou parecendo cavalo, velho. Olha! Isabel, pode aqui. A gente paga a conta pelo trabalho. Certo? A conta que é paga é pelo trabalho de uma força. Certo? Só que isso não entra, mas isso ainda vai dar um. Porque, já vou adiantar, a gente vai ver que a força elétrica é conservativa. O que significa ela ser conservativa? Que o trabalho dela pode ser totalmente recuperado. Então, por que ainda assim o carro? Porque a gente vai gastar em casa. Quando a gente acende uma lâmpada, ela esquenta, provavelmente está perdendo energia. Então quer dizer que o trabalho da força elétrica não é conservativo. Entendeu? Se você não consegue recuperar essa energia que você gastou através do trabalho da mesma força, essa força não é conservativa. Vou dando exemplos, porque eu acredito que vocês já tenham alguma experiência com esse conceito. Vamos entender que, por exemplo, eu vou explorar todos, mas já vou adiantando mais para tentar empolgá-los um pouquinho.
Estou vendo que vocês estão muito empolgados, então estou joguei para cima. No que eu jogo para cima, ele sai da minha mão com alguma velocidade. Se ele sai com velocidade, ele sai com movimento. Sabe como é que fala movimento em grego? Energia. Então a palavra energia, ela vem do grego. O é uma letrinha que ele significaria assim, ó, relacionado a. Então, energia, relacionado a movimento. Então eu falei energia, eu falei relacionado a movimento. Então se ele saiu da minha mão com movimento, ele saiu da minha mão com energia. Durante a subida, a força-peso realizou um trabalho que fez o quê? Retirou essa energia de movimento. Só que à medida que a força-peso vai retirando essa energia de movimento, ele vai ganhando altura. Vai ganhando altura. Posso entender que ele vai armazenando em outra forma de energia. Quando ele chega lá em cima, o que a força-peso faz? Realiza um trabalho que devolve. Então vocês percebem que a força-peso realizou um trabalho duplo? Ela retirou esse movimento e ela trouxe esse movimento de volta. Então a força-peso realizou um trabalho de ida e de volta. A força-peso vai fazer sentido eu dizer que ela é conservativa. Olha o que acontece com o trabalho do atrito. Quando eu jogo, o atrito realiza um trabalho que breca. Esse corpo não vai voltar pelo trabalho do atrito. Então o atrito não é uma força conservativa. Então eu devo sim ter que pagar pelo trabalho do atrito. Aí eu volto para a força elétrica. A força elétrica é uma força conservativa. O que eu pago por conta de energia elétrica? Só tem uma explicação. Ela não é conservativa. Quando a gente considera conservativa, a gente está considerando um sisteminha fechadinho. Não é porque a gente utiliza iluminação. Na realidade, TV. a energia se conserva em um sistema em que só existam forças conservativas. A gente confunde muito. A força elétrica não é conservativa. A força eletrostática é conservativa. A força eletrostática é a força que surge de cargas que estão paradas. Já a força elétrica, como um todo, ela contabiliza de cargas em movimento. Então a gente paga pelo trabalho dessas forças. Mas eu vou explorar tudo isso em bastante detalhe com vocês. Tudo bem? Sugestão para quando vocês forem abordar. Sugestão só, tá? Legal se você perguntar para um aluno de cursinho que quer trabalho de uma força. Olha só, trabalho é quando você tem uma força e tem um deslocamento. Vocês conseguem ler o que o cara está pensando? Toda vez que eu pergunto, ele está tentando trazer da equação. Mas até que tem uma criatividade que faz isso. Porque assim, não tem cabimento. Tá A bom? mediação de uma força sobre o deslocamento, umas coisas assim. Assim, eu vou colocar uma definição que não está errada, mas vai nesse rumo. Certo? Vai nesse rumo. E eu quero que vocês percebam que essa definição, vou até colocar ela entre aspas, que ela está ruim. Tá bom? Seria só para iniciar. Tá bom? Ela é assim, ó. Trabalho é o resultado da ação. Essa ação eu vou colocar entre aspas também. Da ação de uma força no espaço. E isso é uma coisa que é extremamente interessante. Tá bom? Estou recorrendo à equação. Porém, eu consigo extrair algumas coisas. A minha pergunta que eu estou querendo dizer é a seguinte, ó. Quando uma força atua no espaço, o que ela produz? É isso que eu estou perguntando. Certo? É mais fácil eu começar tratando alguns casos.
Vamos colocar se uma força for constante. Vou começar só com o trabalho de uma força constante, que fica mais fácil, e aí eu vou trabalhar bem com vocês esse lance de que é só uma outra maneira de eu descrever uma quantidade matemática. Tá bom? Se o trabalho de uma força constante, ele vai ser o seguinte, trabalho de uma força, vamos traduzir, vamos recuperar tudo que eu falei. O que eu quero? Eu quero uma grandeza escalar que me auxilie, tudo bem? Então, o trabalho de uma força, ela vai ser o produto escalar, porque eu quero uma grandeza escalar, dessa força pelo vetor de deslocamento. Isso exclusivamente se essa força for constante. Tudo bem? Então, se vocês me criticarem, vocês têm toda a razão. Eu só tenho para a equação. Certo? Mas olha só. É o resultado da ação de uma força no espaço. Se eu jogo, você fala, tá bom, mas o que isso quer dizer, professor? Bom, algumas coisas que eu posso ver primeiramente de maneira matemática. Matematicamente eu posso ver o seguinte, olha, se eu tenho um objeto aqui, esse objeto foi sob a ação de uma força constante. Presta atenção que não é uma única força, pode ter trocentas forças, mas eu estou calculando o trabalho de uma força. Certo? Quando eu perguntar, se eu falo, você calcula o trabalho, vocês têm que ficar perdidos. É o trabalho de quem? Certo? O trabalho de uma força F, temos aqui uma força F constante. Quando você observa essa equação, fala, poxa, eu preciso ver quem é o vetor de deslocamento. Então, o vetor de deslocamento está aqui. Esse aqui é o vetor de deslocamento. E aí você vem e você me fala, você calcula o produto escalar. O produto escalar é módulo da força, módulo do vetor, módulo do segundo, cosseno do ângulo. Tudo bem? Módulo do vetor, módulo do outro, cosseno do ângulo formado entre eles. Bom, mas o ângulo formado entre eles é esse carinha aqui. Então isso significa que se eu decompor essa força, eu vou ter duas componentes. Uma paralela e uma componente perpendicular. Certo? Então, quando eu falo que o trabalho é um módulo de uma força, o módulo da outra, cosseno do ângulo, em particular eu estou fazendo o módulo da força cosseno do ângulo. Traduzindo, eu estou pegando apenas a componente da força, que é o quê? Paralela ao deslocamento. E componente de forças paralela ao deslocamento, elas variam apenas o módulo do vetor velocidade. E é de se esperar que seja isso. Por quê? Vamos lá, deixa eu colocar aqui, pegar uma extra aqui. Vocês acham que está com a cara de paisagem? Vocês acham? A gente sabe que força muda a velocidade de corpos. Tudo bem? Imagine que eu tenha um corpo andando para cá. Para cá está a velocidade dele. Bem? Eu aplico uma força assim. Uma única força. Pergunta: aquela força vai mudar a velocidade do corpo? Vai. Se tem força, tem mudança de velocidade. A próxima pergunta seria: que tipo de mudança vai causar na velocidade daquele corpo? Aumentar. Não está errado, não está errado o que você está pensando. Isso. Falar aumento a velocidade está errado. Porque velocidade não é um número. Velocidade é um vetor. O exemplo que eu dou é sempre assim: nossa, aumentou o gás. Vocês entendem o que eu estou querendo dizer? O que eu quero dizer quando eu falo aumentou o gás? Aumentou o preço. Mas a frase aumentou o gás não tem precisão. Tudo bem? Então, uma força que é paralela ao vetor velocidade, ela muda o módulo, aumenta o módulo do vetor velocidade. Tudo bem, Rizachi? Agora, Rizachi, se eu tenho aqui, o corpinho continua indo para cá, aumenta a velocidade V, entretanto, eu aplico uma outra força para cá.
Essa força vai mudar a velocidade do corpo? Sim. Se tem força, tem mudança de velocidade. Mas que tipo de mudança que ela está causando? Tá? Fala. Diminuindo o módulo da velocidade. Perfeito. Essa força, eu vou dizer que ela realiza um trabalho positivo. Por quê? Porque ela está ajudando no deslocamento. Tudo bem? Ela está ajudando o corpo a se movimentar mais. Essa força, eu vou dizer que ela realiza um trabalho negativo. Agora, e essa força aqui? Eu pego o corpo, ele tem essa velocidade e uma força vertical, fazendo exatamente 90 graus com outra velocidade. Vai mudar a velocidade? Fala, Mariana, você ficou na dúvida. Fala, vai mudar a velocidade? Antes de responder, o que força faz? Muda a velocidade. Então ele só tem uma força. Vai mudar a velocidade? Vai. Só que não vai aumentar o módulo e nem diminuir o módulo. Sobrou? Se parasse é porque diminuiu o módulo. Vai mudar? Direção. Porque para mudar o sentido, tem que mudar o módulo. Certo? Então, aquela força ali é uma força que muda a direção do vetor velocidade. Ela é chamada de força centrípeta. Certo? O que é uma força centrípeta? É uma força que é perpendicular ao vetor velocidade. Qual é a responsabilidade dela? Mudar o módulo do vetor velocidade. Então, se centrípeta é melhor ainda. Se centrípeta, quando ela estiver embaixo, ela mudou o sentido. Pronto. É que só faz sentido você falar que mudou o sentido quando você está na mesma direção. Então, mas quando ela tiver. Quando ela der a volta total, meia volta. Ok? Isso aqui. Agora eu vou perguntar outra coisa. Qual o trabalho dessa força? O trabalho de força centrípeta é zero. Porque a gente acabou de ver que o trabalho computa apenas o quê? A componente paralela. Então o trabalho é a medida da variação de módulo de velocidade. Ok? Tem uma grandeza para medir a variação de modular? Escalar, não. Escalar, não. Então aí já é um empecilho que a gente vai ter que corrigir em algum momento. Bem? Vamos fazer o seguinte. Eu vou avaliar primeiro. Eu falo assim, quando a gente fala em trabalho, eu tenho que falar em trabalho de determinadas forças. Quais forças vocês conhecem? Vou falar todas as forças que vocês conhecem. Força peso, então nós vamos ter que calcular o trabalho da força peso. Outra força. Força elástica. Então vamos calcular o trabalho de todas elas. Mas qual é a mais importante de todas as forças? A resultante. Porque, cara, quem é que está guiando a nossa vida? É isso daqui. Então eu tenho que, de alguma forma, saber calcular o trabalho da força resultante. Porque, olha só, o que é trabalho? É o resultado da ação de uma força no espaço. É aquilo que uma força produz no espaço. Se eu conseguir descobrir o que a força resultante produz quando ela atua no espaço, eu vou dizer, olha, toda a força está tentando produzir isso. Por exemplo, se eu descobrir que, de alguma forma, não sei qual ainda, se eu descobrir que a força resultante produz bananas, então toda a força está atuando para tentar produzir bananas. Ok? Mas a força peso pode produzir banana. Não, ela vai produzir um tipo diferente de banana. Ela está tentando produzir banana. Entendeu? Não, né? Vou fazer o seguinte, exato, vamos fazer o seguinte. É por isso que eu falo. Agora vem a parte que é mais, não é difícil, só que ela é abstrata. Tá bom? Vamos calcular, vamos considerar uma força resultante constante. Esse caso aqui. Certo? Vamos calcular o trabalho da força resultante constante. Então, vou até escrever em branquito aqui. Ó. Trabalho da
resultante. Trabalho da resultante. Tá? Estou calculando, estou dentro desse espacinho aqui, considerando que a força resultante é constante. Tudo bem? Então, se eu for calcular, estou olhando para esse desenho, olha lá que é pura matemática, trabalho da força resultante, produto escalar, força resultante pelo deslocamento. Então, ele é módulo da força resultante, módulo do deslocamento, certo? Cosseno do ângulo formado entre eles. Só não coloquei na hora. Por que eu fiz isso? Se eu fizer módulo da força, olha, vê se vocês concordam. A diferença é, se você não entendeu, eu faço passo a passo. Certo? Quando eu faço o produto módulo da força resultante vezes o deslocamento, eu tenho uma componente paralela da força resultante. O que essa componente faz? Muda o módulo da velocidade, né? A componente também é chamada de componente tangencial. Essa é a componente centrípeta, essa é a componente tangencial. Tudo bem? Então, eu posso pegar essa parte aqui e escrever simplesmente que ela é massa vezes aceleração. Mas qual aceleração? A aceleração tangencial. Que aceleração? Aceleração tangencial. A aceleração responsável por mudar o módulo do vetor velocidade. Tudo bem? Uma vez que eu estabeleci que a força resultante é constante, então a aceleração é constante. E se a aceleração é constante, eu sei calcular ela. Como é que eu calculo uma aceleração constante? Delta V por delta T. Tudo bem? Então, vamos ver como é que vai ficar o trabalho. Trabalho da força resultante é igual a massa vezes delta V por delta T. Vou colocar delta V como V final menos V inicial vezes delta F. Tudo bem? Por que eu ainda não escrevi o delta F? Porque eu não gostei de uma coisa. Olha porque eu não gostei. O que é trabalho com uma força resultante? É o resultado da ação de uma força no espaço. Quem apareceu aqui? Tempo. Não quero que apareça tempo. Energia é uma grandeza que nós não vamos tentar evitar a grandeza tempo. Certo? Aposto que vocês estão resolvendo a equação de Schrödinger independente do tempo. A equação de Schrödinger é uma equação de conservação de energia. Né? Do jeito que ela está escrita, ela é conservação de energia. O primeiro termo em derivada segunda é energia cinética, mais energia potencial, vocês só chamam de potencial. É igual o terceiro termo, que é energia. Tá? Vem daqui também, nessa ideia também. Então eu quero subir com aquele tempo. A única opção que eu tenho de subir com o tempo é se eu olhar para o vetor delta R. Esse vetor delta R, de novo, estamos falando de um sistema em que a aceleração é constante. Então, o vetor delta R, ele pode ser simplesmente escrito como velocidade média vezes delta T. Certo? Porque velocidade média é delta S por delta T. Tá, e o que tem a ver isso aí? O que tem a ver isso com a aceleração ser constante? Que num sistema em que a aceleração é constante, como é que eu gravo velocidade pelo tempo? É uma reta. Não, velocidade pelo tempo é uma reta. Gráfico de velocidade pelo tempo é uma reta. Então a velocidade média vai estar onde? Bem no meio. Então, num sistema em que a aceleração é constante, eu posso escrever a velocidade média como sendo velocidade final mais velocidade inicial dividido por S. Isso porque a aceleração é constante. Tudo bem? Tudo isso vezes delta T. Velocidade média vezes delta T. Fico feliz da vida. Gente, se vocês não estão maravilhados do que a gente chegou, o que é isso?
V final menos V inicial, que multiplica V final mais V inicial. Diferença de 2 quadrados. Então, esse é V final quadrado menos V inicial quadrado. Portanto, olha que maravilha que eu cheguei. Trabalho da força F é igual a N V final ao quadrado sobre 2 menos N V inicial ao quadrado. O trabalho tentando transferir energia cinética. Portanto, Lucas já antecipou, o trabalho da força resultante tenta produzir uma quantidade matemática. Que quantidade matemática é tentada ser produzida? Eu falo tenta produzir porque, olha, está bem claro, é final menos inicial. Então, o trabalho da força resultante ele está variando uma certa quantidade matemática. Ele é variação de uma quantidade matemática. Essa quantidade matemática é mv ao quadrado sobre 2. Vou dar um nome para essa quantidade matemática. Energia cinética. Energia vem de um movimento, cinética. Energia é relacionada ao movimento e cinética de kinect, de movimento mesmo. Certo? Então, certo? Então, perceberam que é só uma relação matemática? Isso é válido se a força for constante. Será que se a força resultante for variável, eu obtenho a mesma coisa? Já vou antecipar que sim, mas eu preciso justificar para vocês. Tudo bem? Qual vai ser a jogada? Todas as forças, como esse é o trabalho da força resultante, todas as forças da natureza estão tentando produzir energia cinética. Produzir ou retirar, porque aqui está a variação. Tudo bem? Só que cada força da natureza vai realizar um trabalho distinto. E aí é a compensação desse trabalho distinto com a energia cinética que é o resultado da ação total de forças da natureza. Tudo bem? Só um detalhe. Já viu essa equação? O que chama atenção na equação do trabalho mesmo? O fato que não tem quem? O fato que não tem tempo. Qual foi a primeira equação da vida de vocês que não tinha tempo? Equação de Torricelli. É essa. Vocês estão concordando com muita facilidade. Não consigo. Então fala! Como é que é a equação de Torricelli mesmo? V ao quadrado. Igual a V0 ao quadrado, ou vou passar o V0 ao quadrado para cá? 2A delta S. Eu posso passar o 2 medindo? Posso? 2A delta S. O AF sobre N. Essa é a equação do Torricelli. Lembram que eu falei no começo da aula? A gente usa de abstrações matemáticas que nos levam a obter coisas concretas. Certo? Isso daqui é a equação do Torricelli, que trabalha a força resultante. É a variação da energia cinética. Tudo bem? Qual a vantagem desse para a equação de Torricelli? Porque a equação de Torricelli só vale se a aceleração for constante. Tudo bem, eu disse aqui no caso que a aceleração é constante, mas eu vou provar que o trabalho da força resultante é a variação da energia cinética em qualquer situação. Então não é em qualquer situação que eu posso utilizar a equação de Torricelli, mas é em qualquer situação que eu vou poder utilizar essa. Certo? E não é de ser surpresa que essas coisas iam bater pela própria definição que eu dei de trabalho. É o resultado da ação de uma força no espaço. Tudo bem? Entendido?
Certo, Lucas? Certo. Fácil, Lucas? Fácil, professor. Se eu repetir aquele exercício Não. de Física 2, agora você detona. Não. Ô louco! Estava esperando um sim. Inclusive, a prova vai ser só tristeza. Vamos lá. É que agora aqui você vai notar uma diferença, Lucas, no formato de matemática. Aham. Que eu ainda estou engatinhando. Nós vamos entrar já já. Não percam, viu, seu Vitor Hugo, viu, seu Relaxo? Não percam as aulas da semana que vem. Bom, porque eu vou lançar os exercícios para a prova, você resolve ele com o formalismo que você quiser. Quer usar a equação diferencial? Resolve. Quer usar trabalho? Resolve. Certo? Vamos lá. Ó, estamos tratando de forças constantes. Você faz de um jeito e você vai conferir do onde você se ferra. Nossa, não confio. Como que a gente comprou relatividade? Não, relatividade a gente alterou. Relatividade a gente fez assim, ó. Como está muito em cima, a T2 vai ser D16. T2, que é metade aqui. A outra metade eu deixo sempre entrega para 23. E a P3, quando voltar, em janeiro, P3 em sala. E aí vocês fazem, eu já corrijo e já vejo o IF. 16. Matéria da P2 e da P3 é a mesma. Mas isso é em sala, metade da P2 e a outra a gente vai fazer em casa e entregar no De 23 até 23. Tá. Vai entregar online. Online. Isso é no AP3. P2. E no IP3. P3 você volta em janeiro para fazer a prova presencial. É o único jeito. E temos aula quinta-feira, né? Essa quinta? Não, relatividade. Ah, tá. Relatividade. Eu não sei. Oi? Eu não vejo. Vai perder um momento sensacional que quinta-feira eu vou chegar na famosa equação de Einstein, do E igual a MC quadrado. Putz, que filme você vai perder. Vamos lá. Fala outra força constante aí. Nós estamos começando com trabalho de forças constantes. Fala outra força constante. Vamos calcular o trabalho do peso? Trabalho do peso. Eu vou imaginar um trabalho do peso. Vocês acham, meu amigo, vocês podem, você quer que eu calcule o trabalho do peso na subida ou na descida? Então você quer que o corpinho esteja subindo. Todo mundo entendeu? Vocês acham que é? Mas o trabalho deve dar o quê? Positivo ou negativo? Negativo, porque o peso está atrapalhando. Tudo bem? Vamos fazer o seguinte: chegou a igual graça. Meu espírito que da série agindo. Meu espírito que da série agindo. Olha, Porque primeiro você estranha, você quer mobilizar, você acha que é com o corpo subindo. Aí depois você fala que o seu trabalho deveria ajudar, sei lá. Aí depois você fala, não, o peso atrapalha de levantar, verdade. A hora que desligar a câmera, eu vou contar essa história. Não sei se vocês sabem, eu quase fui jogador de futebol. Cara, eu só parece história aleatória, mas eu só tenho doutorado por conta disso. Eu era jogador e, cara, eu morava na favela. E aí uma escola particular me ofereceu bolsa para estudar lá se eu disputasse campeonatos escolares pela escola. Aí estudei do 9º ano até o 3º colegial nessa escola. Em um primeiro momento eu fui só pelo status, não pelo status financeiro, mas pelo status porque assim, meus colegas de futebol, eu tenho bolsa. Porque assim, faculdade para mim, cara, era um negócio assim, inimaginável. Eu lembro a primeira vez que eu estava no 3º colegial, eu já estava vendo que o futebol já estava vendo que ia ser um negócio bem difícil. Aí eu
para minha mãe, tem um negócio de faculdade. Aí minha mãe tinha uma delicadeza, se a pessoa que te empolga, e você acha que eu tenho dinheiro para pagar? Eu falei, não, mãe, lá na escola eles estão falando que tem umas faculdades que é de graça, e dizem que são as melhores, de verdade, eu não tinha noção. A minha mãe ficou toda empolgada, minha mãe era empregada doméstica. Aí a minha mãe contou para uma patroa dela, a filha dela, falou assim, manda ele nem sonhar, manda ele nem sonhar, que era 2002, né? Nem os mais inteligentes da minha sala não passavam. Aí a minha mãe chegou em casa, desanimada da vida. Não, esquece, ó, arrumar um emprego. Eu fui trabalhar no pacote do supermercado. A hora que assim, o futebol já estava quase acabando, já está quase acabando, já tinha. É difícil você assumir, né? Ser moleque, você não assume, né? Mas eu tive muitos colegas que foram jogadores, aposentados futebolisticamente com 33 anos, hoje trabalham de escolinha de futebol, né? Posso falar. Jogador não, obviamente. 2 ganharam muito dinheiro. Outros jogaram em Trinidad e Tobago, jogaram no Vietnã, etc. Nem sabia que tinha futebol nesses países. Obviamente você não ganha muito dinheiro. Ó, vamos lá então. Mas depois eu conto a história dessas futebolistas que tem a ver com. É muito pesado e muito só. Todo campeão. Ó, já que o Rizati escolheu da subida, agora eu não consigo dar aula. Vamos colocar aqui, Rizati. Vou calcular o trabalho do peso. O trabalho do peso, para encerrar hoje, aliás, deixa eu ver que horas. Ó, em cima. Trabalho do peso, módulo do peso. Qual que é o módulo do peso? MG. Módulo do peso. Módulo do delta F. Cosseno θ. Claramente, vocês conseguem perceber que o θ é esse ângulo aqui. Que o θ é o ângulo. Que o θ é esse ângulo aqui. Certo? Ou seja, é um ângulo maior que 90 graus. Então, o cosseno de θ é negativo. Show? Bem? Então, já vou colocar um negativo aqui. Porém, numericamente, o cosseno do θ é igual ao cosseno desse ângulo aqui, ó. Vou chamar de alfa. Porque são ângulos suplementares. Tá? Quem não percebeu? É esse ângulo aqui. Não, opa, está errado. Vocês estão percebendo errado. É esse ângulo aqui. Vou fazer o desenho melhor, ó. Aqui está o delta F. Aqui está o peso. Aqui está o θ. O cosseno θ é o mesmo que esse ângulo aqui. São ângulos suplementares. De modo, né? Só que o cosseno de θ é negativo, já compensei. O que eu estou querendo dizer? Que ao invés de usar o cosseno θ, eu vou usar o cosseno desse ângulo. De acordo? Esse ângulo é alguém na vertical e alguém no plano. Alguém na vertical e alguém no plano. Ok? Mas quem é o cosseno desse ângulo? Cateto adjacente. Que é a variação da altura pela hipotenusa sobre delta F. De acordo? Então, o cosseno desse ângulo que eu vou colocar lá é a variação da altura pelo módulo do delta F. Tudo bem? Módulo do peso, variação da altura, perfeito. Módulo do peso, módulo do delta R cosseno θ. Se você passar multiplicando, o que é delta S cosseno θ? Variação da altura. No final,
Bem? Entendido? Então, olha o que a gente chegou. Chegamos aqui, ó. Trabalho do peso vai valer a mesma coisa se você fizer na descida, tá? Eu deixo para vocês. Vou fazer a distributiva já. MGH inicial menos MGH final. Deu um pouquinho diferente do trabalho da força resultante. Porque o trabalho da força resultante deu uma variação, né? Variação porque era final menos inicial. Ali o trabalho deu inicial menos final. Deu menos a variação de alguma coisa. Essa alguma coisa, perceba que na equação de alguma coisa, se alguma coisa é MGH. Na equação dessa alguma coisa não tem velocidade. Então não faz sentido eu chamar essa alguma coisa de cinética. Mas faz sentido eu chamar de energia, porque teve alteração no movimento. Então eu chamo de energia potencial. Certo? De potencialidade. De algo que pode entrar em movimento. Tudo bem? Energia potencial, como está ligado à força-peso, gravitacional, vou chamar. Tá ok? Olha como é que as coisas se unem. Para encerrar a aula. Como é que as coisas se unem? As coisas se unem dessa forma aqui, não eles acham? Imagine que você tenha que avaliar a queda desse corpo. Certo? Vamos começar desenhando todas as forças que estão atuando. Estou desconsiderando a ação da atrito. Tudo bem? Primeira força que atua nesse corpinho, peso. Segunda força que atua nesse corpinho, normal. Portanto, você já sabe que a força resultante é a soma do peso com a normal. Porque força resultante é a soma vetorial, certo? Porém, o que eu falei? Quando eu vou trabalhar com... Eu estou criando uma nova grandeza que eu não quero trabalhar com vetores. Então, sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer um produto dos dois lados. Dos dois lados, eu vou fazer um produto escalar com ΔR. Então, se eu fizer aqui força escalar, produto escalar da força resultante com ΔR, o que eu vou ter? Trabalho da força resultante. Se eu fizer do lado de cá, produto escalar com a força peso, o que eu vou ter? Trabalho da força peso. Mais trabalho da força normal. Gente, não dá para dizer que fazer aqui embaixo é mais fácil do que estava ali em cima. Porque em cima você tinha que decompor vetores, ver quem anula. Aqui é só somar. Mais ainda, que ângulo que a força normal faz com o deslocamento? Ela é perpendicular ao deslocamento. Ou seja, o trabalho dela é nulo. Então o trabalho da força normal é nulo. O trabalho da força normal é nulo. Então você só tem o trabalho da força resultante e o trabalho do peso. O que é meio óbvio. Porque trabalho está relacionado à variação no módulo da velocidade. A força normal, ela não é uma força que vai variar o módulo da velocidade. Ela é a força que vai prender o corpo nessa trajetória. Não existisse a força normal, ela ia despencar. Então a força normal, ela, nesse caso, ela é chamada de uma força de vínculo. Ela vincula o corpo a uma determinada trajetória. Cara, então aqui, olha o que eu posso fazer. O trabalho da força resultante, ele varia a energia cinética. A gente acabou de ver. E o trabalho da força-peso? Varia energia potencial gravitacional
negativamente. Gente, olha que coisa linda que está escrito ali. Olha que coisa linda. Aqui está escrito o seguinte, olha. Todo ganho de energia cinética é construído às custas da perda de energia potencial gravitacional. Certo? Além de conservação de energia, ela nada mais é que uma consequência daquilo que a gente definiu como trabalho. Certo? Então, digo de novo, o que é energia? É uma abstração matemática. Na realidade, você está pagando pelo trabalho das forças. Se separar a final inicial, final inicial. Vai dar tudo certinho. A energia Exato. Mas eu quero que olhe isso aqui. E aí tem um outro tipo de interpretação. O outro tipo de interpretação é o seguinte, olha. Durante a subida, o que o peso está fazendo? O peso está realizando. Está acontecendo o que com a energia cinética durante a subida? Está diminuindo. Então vamos escrever isso aqui na. Isso aqui vai ficar, ó, energia cinética final. Olha só. Menos a inicial. Vou jogar a inicial do outro lado. Isso aqui é inicial menos final. Final vou trazer para cá. Tudo bem? Então, essas duas quantidades têm que se manter. Portanto, se durante a subida está diminuindo a energia cinética, está aumentando a potencial. Olha o que eu posso interpretar. Que durante a subida, a força-peso está realizando um trabalho que ela está pegando a energia cinética e convertendo ela em energia potencial. Ou melhor, o Vitor usou um termo que eu gosto bastante. Está armazenando energia cinética na forma de energia potencial gravitacional. Quando ele atinge a altura máxima, ele zerou a energia cinética. Portanto, agora ele só tem energia armazenada. E aí a força-peso vai realizar um trabalho que vai fazer o quê? Liberar essa energia que estava armazenada na forma de energia cinética e devolver para a natureza, liberar essa energia que estava armazenada na forma de energia potencial e devolver para a natureza na forma de energia cinética. Tudo bem? Certo? Eu ia uma introdução matemática, não foi aula nível física 1, mas para pegar bem a parte conceitual, certo? 40 exercícios